A obesidade infantil deve ser levada mais a sério. O excesso de peso, além de prejudicar a autoestima, impõe vários riscos à saúde. Vamos entender melhor os fatores de influência e ver o que podemos fazer para prevenir e tratar a obesidade infantil. Primeiro ponto a esclarecer. Criança mais gordinha significa criança mais saudável? Existe uma tendência dos familiares a identificar gordura ou a criança com sobrepeso com beleza e saúde. Isso não é verdade. Quer dizer, a criança que tem excesso de gordura, isso não representa que ela tem melhor saúde. A criança gordinha deve ser acompanhada pelo pediatra em termos de seu peso. E o peso é avaliado de acordo com sua altura. Então, a criança ela é considerada obesa quando ela está com o peso 20% ou mais acima do normal para a sua estatura. Essa avaliação é feita pelo pediatra através de tabelas específicas. A obesidade infantil já atinge cerca de 10% das crianças brasileiras. A criança obesa tem, de acordo com praticamente todos os levantamentos efetuados no mundo, de 50% a 70% de chance de ser um adulto obeso. Por isso é que é importante que desde que se detecte um pequeno aumento de peso na criança com relação à sua altura, isso seja adequadamente orientado pelo pediatra. A obesidade está associada a diversos malefícios orgânicos. Por exemplo, problemas ortopédicos de quadril, de planta de pé, de joelho, de coluna, problemas de pele pela dificuldade em enxugar adequadamente após o banho, problemas ligados a atrito de pele, enfim, uma série de problemas que podem ter uma repercussão imediata. Ela tem desde de pequena um problema de pé plano e isso daí se agrava muito com o peso. Então sempre, os ortopedistas que eu consultei, mesmo endócrino, sempre falou que a hora que ela diminuísse de peso, ajudaria bastante nesse problema. A obesidade tem sido considerada como um sério problema de saúde pública, especialmente porque está associada a uma série de outras doenças graves. Hipertensão arterial. Muitas crianças obesas já sofrem de pressão alta. Diabetes, com suas variadas complicações. Aumento do colesterol e triglicérides, que intensificam o risco para infarto do miocárdio e derrame cerebral, etc. A gente de casa que sabe o que a gente passou com a Patrícia. Uma criança ter pressão alta é uma coisa terrível. A obesidade, que é um distúrbio do metabolismo energético que leva a um excessivo ganho de gordura corporal, tem influência de vários fatores. A predisposição genética, sem dúvida, é importante. Pais obesos têm mais chances de terem filhos obesos. O risco chega a 80%. Tanto na minha família como na família do meu marido, nós temos tios, primos, todos acima do peso. A mudança de hábitos, estimulada pela vida moderna, é outro fator que tem determinado o aumento da obesidade infantil. À medida em que as condições de vida favorecem o sedentarismo, a diminuição da atividade física, as crianças não têm mais espaço ou têm perigo em brincar na rua, ficam mais tempo dentro de casa, ficam na frente do computador, da televisão, do videogame. As atividades todas são feitas sem movimentação física, o transporte é motorizado e não é a pé, tudo isso favorece. Quanto mais horas a criança fica em frente à TV ou no videogame, segundo estudos, mais gordurinhas são acumuladas. E é comum a criança acabar também comendo grudada na TV. Nós não devemos comer nos distraindo com outras coisas. O momento da alimentação é um momento em que você senta para comer. Você não senta para comer lendo o jornal ao lado ou vendo a televisão que está lá na frente. Você se concentra para comer, até para sentir o gosto da comida. Muitas pessoas acabam de comer e se você perguntar o que você exatamente comeu, talvez elas não se lembrem. Porque comeram tão depressa, engoliram aquele prato tão depressa que sequer perceberam o gosto da comida. Então existe uma série de desvirtuamentos alimentares que ocorrem com frequência e isso é uma causa importante de obesidade. Com certeza, o hábito alimentar inadequado é um dos grandes vilões. A alimentação inadequada ela é um dos principais fatores para o estabelecimento da obesidade, em qualquer idade, também na infância.
E hoje estamos diante assim, de uma utilização muito frequente de alimentos industrializados, fast foods, alimentos geralmente com teor calórico bastante elevado e que têm contribuído para esse aumento de prevalência de obesidade. Com peso acima do normal, as crianças sofrem variadas repercussões. Do ponto de vista emocional, a criança obesa passa a enfrentar uma pressão negativa desde idades muito precoces. Com relação ao impacto da obesidade na vida da criança e do adolescente, aquela mesma criança, que foi considerada sempre uma criança muito bonitinha, muito engraçadinha, porque ela é gordinha, ela é rechonchudinha e tal, ela é vista pela própria sociedade como uma criança bonitinha até os 2, 3 anos de idade. A partir daí já começa a ficar meio esquisito. Puxa, mas essa criança está meio gordinha. Os coleguinhas vão brincar, o fulaninho, se vai jogar bola, põe o fulaninho no gol, ele vai ficar no gol, porque ele não corre, ele não é ágil como os outros. Ele começa a ser discriminado. E pior que isso, as crianças começam a colocar apelido nas crianças. A criança obesa acaba se sentindo diferente e pode ter reações das mais diversas. A criança, sendo discriminada, não sendo aceita por seu aspecto físico, ela procura conquistar amizades. Às vezes, sendo extremamente generoso, às vezes sendo cômico, um palhaço, para ocupar algum espaço que lhe resta para chamar a atenção. Outras vezes, como eu já disse, ficam agressivos. Outras vezes se isolam, dizendo que não precisam participar do jogo, que preferem ficar lendo uma revistinha, então evitam o contato social. São reações diversas, como são diversas as pessoas. O impacto da obesidade vai se complicando ainda mais quando se atinge a adolescência. E eu sei que é um sofrimento imenso e eu não quero passar por isso de novo. A obesidade na adolescência, ela se torna assim, mais problemática porque, além das consequências normais da obesidade, fica superajuntado os fatores emocionais próprios da fase da adolescência. Então, ela se torna mais complicada na obesidade. E o adolescente obeso, ele acaba entrando num verdadeiro círculo vicioso, em que o único prazer dele fica sendo o alimento, e ele se alimenta mais, fica mais obeso, e ele fica mais apático, mais deprimido, mais sedentário, e acaba fechando esse círculo vicioso, se alimentando mais e mantendo essa obesidade e aumentando. Então, na realidade, nós optamos por procurar um médico porque a gente percebia, ela não reclamava assim de uma forma clara, mas que tinha algumas restrições. Chegava no verão, colocar um biquíni, uma roupa mais curtinha, nunca quis usar nenhuma mini blusa, tudo achava feio. Há idades em que ocorrem picos de obesidade. No final do primeiro ano de vida e em períodos onde o crescimento se dá de forma mais lenta, por volta dos 3 ou 4 anos, e na pré-puberdade, início da adolescência. Especialmente nessas fases, a equação alimentar merece atenção. Por quê? Para manter o equilíbrio metabólico do nosso organismo. A alimentação tem uma grande importância na gênese da obesidade. Por quê? A obesidade nada mais é do que um desbalanceamento entre o consumo de energia e o gasto de energia do nosso organismo. Quando nós comemos mais do que nós gastamos, nós acumulamos e esse acúmulo constante pode se transformar na obesidade. A adequação da alimentação, ou seja, a adoção de hábito alimentar saudável, é uma das melhores medidas para prevenir a obesidade, bem como para tratá-la. Ela nasceu já com peso acima, então desde a primeira visita ao pediatra foi recomendado que ela não comesse nada que engordasse. O cuidado com a alimentação começa ao nascer. O aleitamento materno deve ser estimulado. É o leite perfeito para o bebê. Se por alguma razão o aleitamento não puder ser feito, se passa para um leite artificial, para um leite de vaca ou de cabra, ou que seja, qualquer opção, ou leite de soja, uma outra opção de leite. Neste momento, é importante saber que o importante para a criança crescer e se desenvolver adequadamente é a proteína que está nesse alimento e não os hidratos de carbono. Portanto, leite de criança não deve ser engrossado com farinhas, como se fazia frequentemente antigamente. E quando da introdução de alimentos, é preciso atenção redobrada por parte dos pais.
Uma alimentação adequada após o desmame, ela deve conter as principais fontes de nutrientes. Proteína animal, vegetais, frutas, cereais e leguminosas. Cereais e leguminosas, na realidade, são arroz e feijão, que é a base da alimentação da nossa população, que deve ser acompanhado de uma proteína animal, carne, frango, fígado, peixe, ovo e, de preferência, junto com verduras ou com hortaliças, legumes, hortaliças e frutas de sobremesa. Com esse tipo de cardápio, variando em proporções adequadas, a criança recebe tudo o que é importante para o seu organismo e não corre o risco de desenvolver um quadro de obesidade. No entanto, cometemos muitos equívocos no dia a dia. Relacionar comida com premiação é um deles. A criança pequena que limpa o prato, ela ganha um bombonzinho de sobremesa, ela ganha alguma coisa melhor. Este é um mecanismo de obesidade. Então você deve entender que a criança, num certo momento, ela está saciada, ela não quer mais comer e ela deixa o seu pratinho lá e terminou a refeição. Ela não precisa comer o prato todo. Isso é uma coisa extremamente importante. Na verdade, as crianças têm isso muito claro. Elas comem, uma criança saudável come aquilo que precisa. Ficam alguns lembretes. O tamanho do prato não deve ser determinado pelo pai nem pela mãe. Proibir a criança sair da mesa enquanto não limpar o prato é uma agressão alimentar. Pode parecer simples para alguns, mas lidar adequadamente com a alimentação não é tarefa fácil. Por isso, vale mais uma orientação. O desejo de fome é instintivo e quando não há sobre ele nenhuma influência emocional, a criança regula muito bem a quantidade que ela necessita de alimento. Portanto, não se deve, em situação nenhuma, fazer da alimentação motivo de prazer ou desprazer, seja premiando, seja castigando a criança nesse momento. A influência familiar é muito importante na construção do hábito alimentar infantil. A criança tende a seguir um modelo dos pais na alimentação. Então, ela repete o que ela observa em relação ao hábito da família. Se a família tem uma alimentação equilibrada, variada, existe uma chance muito grande dessa criança também adotar um padrão alimentar semelhante. Eu aprendi que tem que comer mais verduras, mais legumes e não comer comer besteira. Em cada idade, em cada etapa de crescimento, a criança tem uma necessidade calórica diferente. E ela tem vantagens em relação ao adulto quando se pensa em obesidade. A criança ganha altura. À medida que ela está ganhando em altura, se ela mantiver o mesmo peso, ela está fazendo a adequação do peso à altura que ela tem. Portanto, em criança não se pensa em fazer dieta, exatamente por esse fato. A criança deve ser orientada e para isso é importantíssima a colaboração da família, para que mediante um processo de educação nutricional, ela saiba escolher os alimentos mais adequados para o seu peso naquele momento. Vamos ver mais algumas dicas que podem ser úteis quanto ao tratamento da criança obesa. Cada vez mais as tendências restritivas em relação à dieta, no sentido de diminuir prazer, diminuir satisfação, estão sendo evitadas. Então, pretende-se educar investindo na qualidade de vida e no retorno que esse indivíduo pode ter, na capacidade dele de compreender que uma alimentação variada pode lhe dar prazer, lhe dar saúde e vida longa. Não falamos, portanto, em dieta, mas em educação ou reeducação alimentar. E vale esclarecer, a alimentação da criança obesa é muito diferente? A alimentação da criança obesa, ela deve ser igualzinha à alimentação de uma criança que tenha um peso adequado para aquela idade que ela tem. Ou seja, os cuidados que tem que se ter em relação à alimentação são oferecer o mínimo de frituras possíveis, evitar que a criança coma alimentos nos intervalos. Quando eu digo intervalos, não significa que ela só vai fazer café da manhã, almoço e jantar. É preciso estabelecer horários para lanches, mas lanches que sejam balanceados e não abrir um pacote de salgadinho e tomar 2 litros de refrigerante. Isso não é um lanche balanceado, obviamente.
O ideal é oferecer à criança uma alimentação que contenha todos os grupos de alimentos, que inclua cereais, leite, carnes, frutas, hortaliças, etc. Com a reeducação alimentar, eu emagreci 6 quilos. É muito comum, porém, os pais, ao verem o filho mais gordo, tomar atitudes radicais. Cortam pães, massas, arroz e proíbem todo tipo de doce. O que fazer? Vale vermos uma orientação. Proibir os doces é um erro, porque tudo que é proibido fica mais gostoso. Então a chance da criança querer comer mais aquele alimento e gerar uma série de tensões é muito grande. Em relação a cortar pães, arroz e macarrão da alimentação, isso é um grande erro, porque mesmo para a criança que está com excesso de peso, esses alimentos continuam sendo a base da alimentação. A adequação da alimentação deve ser criteriosa, mas deve manter os alimentos à disposição. É evidente que doces, por exemplo, ou alimentos gordurosos devem ser controlados quanto à sua quantidade, mas não absolutamente proibidos, porque senão nós vamos transformar o processo de educação nutricional num castigo insuportável para uma criança que não possa, por exemplo, comer brigadeiro quando está numa festa. Então ela come doce sim, mas tem o tempo certo, a hora certa dela poder comer esse docinho dela. A participação da família é determinante no sucesso do tratamento. Na maioria das vezes, requer uma mudança que implica num esforço conjunto. Na nossa casa, a alimentação foi necessária a mudança geral, né? Assim, hoje é muito mais legumes, mais frutas, mais verduras, nada com óleo. Portanto, o primeiro investimento é um investimento na modificação do padrão alimentar. Então, toda a família deve participar. Todos vão sentar-se juntos à mesa e vão comer coisas que vão fazer bem para todo mundo. Aí a primeira questão que as mães e os pais colocam é o seguinte: mas doutor, não dá para fazer isso, porque o meu outro filho é magrinho. Então, se eu vou fazer isso para ele e faço para o meu outro filho, ele vai ficar mais magrinho. Não vai. Não vai. Ele vai passar a ter uma alimentação absolutamente saudável, e a alimentação saudável não vai emagrecê-lo, vai mantê-lo bem. Se ele é uma criança que está bem, ele vai continuar bem. Bom, na minha casa, eu tenho a cooperação de todo mundo, apesar do meu pai ser super magro, a minha mãe também. E, às vezes eles se privam de alguma coisa para me ajudar. Mais algumas dicas que podem ser úteis no momento da alimentação. A refeição deve ser feita à mesa, em local tranquilo, com horário programado, de preferência com toda a família, e jamais ligue a televisão. Recomenda-se fracionar a alimentação em porções menores. Em geral, o obeso come muito depressa e assim ingere mais do que devia. Vamos esclarecer outra dúvida muito comum. Utiliza-se medicamentos para tratar a criança obesa? A utilização de medicamentos para o tratamento da obesidade infantil não é realizada normalmente. Principalmente os medicamentos anorexígenos, pelos efeitos colaterais e também pelo risco de dependência que eles podem causar nessas crianças e nos adolescentes. Então, quando os pais observarem qualquer aumento excessivo de peso nos seus filhos, eles devem procurar um profissional adequado. Geralmente, a primeira abordagem é feita pelo pediatra e ele, achando necessário, ele faz um encaminhamento para profissionais mais especializados nessa área. O tratamento da obesidade infantil pode incluir uma equipe multidisciplinar composta por pediatra, nutricionista, endocrinologista, psicólogo, preparador físico. Aliás, a atividade física é uma grande aliada do tratamento da obesidade. Aumenta o gasto energético e desenvolve o hábito de lazer, fazendo com que a criança, na fase adulta, tenha um estilo de vida mais saudável. Então é importante que as pessoas andem mais, subam mais escadas, larguem os elevadores. Às vezes, para subir um andar, a pessoa espera 10 minutos para o elevador chegar. Isto não é lógico. Isto não é lógico. Precisamos andar, precisamos nos movimentar. E o exercício deve ser iniciado muito cedo. Agora, exercício não é sinônimo de matrícula em academia. São coisas diferentes. Você ter uma atividade física, você ter uma vida não sedentária, significa você ter a vontade e a disposição em fazer atividade física. Com certeza, a atividade física é muito importante, porque eu antes não acreditava, né, que fizesse tanta diferença assim, mas hoje eu tenho uma prova. A atividade física é fundamental para todas as crianças, obesas ou não.
E o melhor exercício é aquele que envolve um jogo, uma brincadeira, enfim, que represente um momento agradável e sob orientação profissional. Antes eu ficava em casa assistindo televisão, comendo e dormindo. E agora não, agora eu vou para a escola, eu estudo, eu caminho, faço natação na escola, ando de bicicleta. Outro aspecto importante que deve ser considerado ao lidar com a obesidade infantil é o que se refere ao apoio emocional. Muitas vezes a ansiedade e a insegurança fazem com que a criança passe a ingerir uma quantidade excessiva de alimentos, podendo contribuir para o aumento da sua obesidade. Nessas situações, um apoio terapêutico de pessoas preparadas para o encaminhamento das questões emocionais pode ser de uma ajuda fundamental. A psicoterapia pode envolver a família toda ou parte dela, ou a criança. E, sem dúvida, pode funcionar como um instrumento de motivação ao tratamento. A criança que está em tratamento precisa ser fortalecida em seus desejos, em seus objetivos, precisa ter o apoio de seus pais, da equipe que está lutando com ela. Ela precisa saber desse desejo de estarem juntos na luta, em busca da solução. Ela precisa ser sempre motivada a continuar, porque ela se desanima com os maus resultados. Um fracasso, por exemplo, a deixa desestruturada, muito chateada, e então ela precisa de estímulo, precisa também que ajudem a ela a ter persistência, né? A esperança de conseguir e de fazer o tratamento direitinho. A obesidade infantil, como já sabemos, implica em maior risco a várias doenças sérias e é uma questão muito complexa. Exige uma boa relação entre médico, paciente e família. Então, eu acho que o médico é muito importante, sim. Como a minha filha fez vários regimes da cabeça dela que não deram em nada, e com o médico não. Eu acho que é o estímulo que o médico dá, sabe? Quando ela chegou ao peso que ela queria, ela recebeu um diploma, quer dizer, esse acompanhamento é muito importante para incentivar a criança e também para ver se o organismo dela está reagindo bem, para ver se não tem algum efeito colateral que está dando no organismo. Eu acho que realmente quem quer emagrecer precisa de um apoio médico. No caso do adolescente obeso, é preciso ainda mais cuidado, especialmente na maneira de interagir. Então, a dica para os pais é que, primeiro, não tentem proibir. Quando forem falar sobre alimentação, sobre alimentos que eles acreditam que são importantes, faça isso de uma forma sem entrar em confronto com o adolescente, porque aí, mostrando os benefícios, que ele vai se sentir bem, vai ficar com a pele bonita, o menino tem uma chance maior de desenvolver a musculatura e ter um performance esportivo maior. Isso tudo vai estar contribuindo sem entrar em choque com o momento que ele está vivendo. A escola também tem um papel de destaque na prevenção e no combate à obesidade infantil. O desenvolvimento de conceitos teóricos ligados à alimentação, que é muito pouco feito no nosso meio, poderia levar já à escolha de alimentos mais adequados por parte das crianças. Por outro lado, deve-se lembrar que as crianças fazem grande parte de suas refeições na escola, seja por meio da merenda, seja no lanche do recreio, seja na cantina da escola, onde adquirem os alimentos para esses horários de lanche, e é muito importante que eles sejam orientados adequadamente a não consumir nesse período, especialmente as crianças que têm excesso de peso, alimentos que contêm um excesso de calorias. A cantina escolar é um alvo importante no combate à obesidade infantil. Infelizmente, ainda muitas vezes funciona na hora do recreio como um chamariz recheado de erros alimentares, excesso de frituras, sanduíches e doces. Então eu queria mandar uma fruta, ela não queria. Quer dizer, tudo que ela podia comer, ela se sentia envergonhada de comer perto dos outros. Porque os outros só comiam coisa que engordava. Então agora eu sei que tem umas prevenções nas escolas, né, de educar a criança, eu acho ótimo, porque eu tive problema com a filha gorda, que só queria comer o que engordava. E se eu mandasse uma coisa que não engordava, ela não comia, ela pegava o lanche do amigo. Cabe, sem dúvida, à escola um papel importantíssimo na formação de hábitos saudáveis de vida. E quanto aos alimentares,
vale uma sugestão. A educação alimentar da criança, ela tem que ter uma conotação de coma para se sentir bem, coma para ser feliz, coma para ser saudável. Diferente do adulto, que muitas vezes a conotação é coma para não ficar doente, né? A criança, quando ela é trabalhada com mensagens positivas em relação à alimentação, a chance de êxito é muito grande. Trabalhar isso através de brincadeiras, de jogos, de momentos de lazer, onde ela comece a associar práticas alimentares saudáveis com prazer e com felicidade. Ao desenvolver hábitos saudáveis, alimentação adequada, adoção da atividade física, combate ao sedentarismo, a criança obesa tem um futuro diferente, com mais saúde e qualidade de vida. Eu acho que, olha, o importante é você ter consciência, assim, sabe? Você quer emagrecer? Quero. Então vai, tenha força de vontade, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Acho que... Mas a primeira coisa é a pessoa querer. Não adianta os pais ficarem pressionando, falando, não, você tem que emagrecer, não vai comer isso, não vai comer aquilo. Não adianta. Porque enquanto eu não quis, eu não emagreci. Eu acho que a criança tem que querer, a criança tem que ter força de vontade, tem que saber o que comer. Claro, se tiver um acompanhamento, melhor ainda. Mas eu acho que não é que toda pessoa tem condições de fazer um regime e de estar emagrecendo e de ser feliz. O conhecimento é um grande aliado. Procure obter mais informações no Núcleo de Saúde de sua cidade e aproveite e já anote algumas dicas. Sociedade de Pediatria de São Paulo. Fone 11 289 5320 ou 284 0308. Ambulatório de Obesidade Infantil da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Fone 11 5576 4145 ou 5576 4151. Ambulatório de Endocrinologia Infantil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 11 3069 8500. Prevenir e tratar a obesidade infantil merece maior atenção por parte de todos nós. Devemos levar mais a sério o excesso de peso e tomar atitudes para evitar as doenças associadas e os prejuízos emocionais. É preciso termos consciência de que com saúde não se brinca. Portanto, diante de uma criança gordinha, na dúvida, consulte o pediatra.